Glória a Deus. Nós estamos no nosso tema coragem, né, na nossa série de estudo, e hoje é o número 3. Talvez nós vamos encerrar no sábado que vem. Se não encerrar no sábado que vem, certeza que no outro sábado a gente encerra. Mas é bem provável que nós já estamos aí na reta final, e nós temos usado o tema, o versículo tema de 2 Timóteo 1,7. E eu gostaria de convidar então você a abrir a sua Bíblia, somente os corajosos, hein? Nesse texto tão poderoso para nós, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Foi isso que o Senhor nos deu, um espírito de poder, de coragem, de ousadia, de amor e de equilíbrio. Quero aqui recapitular com vocês algumas coisas que nós já vimos nos outros sábados. Primeiro sábado nós vimos quem é que nos dá a coragem. Porque muitas vezes a gente acha que essa coragem vai vir de nós mesmos. Nós não temos condições de ter coragem, meus queridos. Você tem uma substância no seu corpo capaz de produzir uma adrenalina para enfrentar algumas situações da sua vida. Ótimo, isso faz parte do nosso sistema. Mas a coragem que nós estamos trazendo aqui vai além dessa substância do seu corpo. Vai muito mais além da adrenalina. É algo que vem de Deus, vem dentro de nós, vem do nosso coração. Então nós vimos no primeiro dia que a coragem vem de Deus. Nós fizemos ali a diferenciação do que é coragem, do que é covardia. E nós saímos daqui totalmente encorajados, porque isso vem dos céus para nós, é algo que Deus nos presenteia, né? Depois, na semana passada, nós tivemos aqui um mover maravilhoso, né? Tivemos um momento maravilhoso, porque nós vimos por que nós precisamos de coragem. E o do tema da semana passada foi: nós precisamos de coragem para encerrar um ciclo de pecados. E nós, muitos aqui que estavam sábado, tiveram coragem de olhar para o pecado e falar: pecado, você tem me dominado, mas você não é tão grande assim não. O Deus a quem eu sirvo, o Deus que me dá coragem é muito maior que você. Por isso eu estou fechando essa porta, eu estou encerrando esse ciclo, eu estou tendo coragem. E nós vimos aí chaves, né? E nós entregamos chaves para fechar o pecado da pornografia, o pecado da mentira, da língua e tantas outras coisas que nós falamos ali de forma bem rápida, mas lançamos algumas chaves para que cada um de nós pudéssemos ter coragem de encerrar esse ciclo de pecado. E mais do que tudo, nós falamos sábado passado, a coragem para receber o perdão, como Pedro, que correu, né, desesperado atrás de Jesus, procurando o perdão de Jesus, e diferente de Judas, que se enforcou por conta do pecado, por conta da traição. Pedro, que também traiu Jesus, quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, ele também estava traindo Jesus de alguma forma, mas ele não ficou preso ao remorso, ele não foi excluído da história, e Pedro recebeu perdão. E nós vimos semana passada como foi maravilhoso a restauração de Pedro. E só para fechar sobre sábado passado, eu até coloquei esse versículo lá na Rede Tree, mas talvez alguns não estejam lá no grupo. Mas olha que 1 Pedro 2,16 diz: depois que Pedro provou de um amor tão impactante, de um amor tão maravilhoso, depois que Pedro foi restaurado, depois que Pedro encontrou a sua liberdade em Cristo Jesus, a liberdade da restauração, olha o que o próprio Pedro diz: vivam como pessoas livres, livres da culpa, livres do engano, livres do pecado, de tudo aquilo que nós falamos a semana passada. Porém, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus. Isso é muito importante, meus queridos, porque depois de um culto tão abençoado igual sábado passado, que nós vimos o mover de Deus aqui, sentimos o amor de Deus sendo transbordante neste lugar. Foi palpável para muitas pessoas. Nós recebemos muitos feedbacks de várias formas, em mensagens, em testemunhos, de pessoas que foram tocadas pelo perdão de Deus, pelo amor de Deus, por se sentirem livres de novo.
Pessoas que estavam presas no pecado, pessoas que estavam algemadas no pecado, sentiram realmente o seu espírito livre daquelas algemas. Mas existe esse alerta de Pedro: não transforme a liberdade de vocês numa libertinagem. Não usem a liberdade de vocês para pecar. E isso tem que ficar muito claro, porque tem muitos lugares que a gente fala de amor, da graça de Deus, e as pessoas acabam interpretando isso de modo equivocado. Fala, eu posso pecar porque Deus perdoa. Eu posso zoar o caneco porque Deus me perdoa. Não. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não usem. É a mesma coisa quando nós pregamos aqui sobre usar o filtro solar, que nós precisamos ter filtro. E aí, talvez houve um equívoco na mensagem e na interpretação, porque muitos falaram assim, eu posso assistir tudo, porque eu tenho filtro. E não é bem assim, porque o verdadeiro filtro, que é o Espírito Santo, como nós pregamos naquele dia, ele fala, olha, isso nem adianta assistir, porque isso vai te contaminar. O filtro não é para você assistir de tudo, mas o filtro é para você falar, isso aqui eu posso assistir, eu tenho maturidade, mas isso aqui, mesmo com maturidade, vai me afetar de alguma forma, não vou assistir. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós, de repente, interpretamos de forma equivocada. Amém? E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de 2 pontos. E o primeiro ponto é que nós também precisamos de coragem para enfrentar as emoções. As nossas emoções. Precisamos de coragem, meus queridos, para enfrentar as nossas emoções. Nós temos pregado aqui que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Você tem esse corpo carnal, tão belo, tão bonito que Deus fez, mas você tem uma alma dentro de você, e você tem um espírito dentro de você. Você é constituído de corpo, alma e espírito. Às vezes o teu corpo está sadio, mas a tua alma está doente. A tua alma está ferida, está sangrando. E hoje eu quero falar algumas coisas para que nós possamos ter coragem para enfrentar as nossas emoções. Gostaria que você lesse comigo Mateus 22, 37. Cadê aquele ambiente tão bom assim que vocês colocam? Para dar aquela quebrada nos corações, preparar para aquilo que vai acontecer hoje aqui, que vai ser poderoso, hein? Amém. Quem falou amém vai sentir. Quem não falou, vou dar outra oportunidade. Vai ser poderoso. Tem uma equipe corajosa aí. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Corajosos, eles são pessoas integrais, inteiras. Nós não nos entregamos a Jesus, pelo menos os corajosos, não se entregam a Jesus de forma parcial. Eu não me entrego apenas o corpo para Jesus, eu não entrego somente o espírito para Jesus, eu não entrego somente a minha alma para Jesus. Eu entrego a Jesus o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Ame ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Isso é poderoso, porque muitas vezes a gente acha que nós podemos ser parciais, pela metade. Não, nós temos que entregar um coração íntegro. Como um dia, não vou lembrar aqui a ilustração, mesmo que esteja faltando alguma parte do teu corpo, fisicamente. Mesmo que você talvez não tenha uma perna, um braço, talvez não tenha uma orelha, talvez não tenha um olho. Você pode chegar com o seu corpo pela metade, mas o seu coração tem que ser íntegro na presença do Senhor. E só os corajosos são capazes de entregar o coração totalmente nas mãos de Deus. Mas acontece que as nossas emoções são gigantes. As nossas emoções muitas vezes nos ferem, nós ficamos feridos, as situações nos ferem. E hoje, talvez um dos maiores gigantes que nós temos que enfrentar na nossa vida, nós enquanto jovens e adultos também. Vocês veem que eu até mudei de roupa, né, gente? Eu estou colocando uma roupa mais formal, mais de velho, né? Porque eu quero passar para as pessoas, porque cria-se como que eu falei?
A síndrome dos casadinhos. O pessoal casa e acha que não sou mais jovem, né? E eu falo, cuidado com essa síndrome, né? Não só... Então eu estou me vestindo mais formal para mostrar que eu sou velho jovem, né? Estou em idade avançada, mas estou aqui, ó, liderando os jovens. Então pode vir todos, pode vir quem tem 40, 50, 60, 80, 100, 120 anos. Até 130 a gente está aceitando. 131 não dá, daí é melhor ficar em casa, né? Mas até 130 anos a gente está aceitando aqui, né? Mas a verdade é que todos nós enfrentamos dificuldades em relação às nossas emoções. Nós somos, e eu tenho falado isso, e eu espero que vocês não se sintam ofendidos, porque eu também faço parte dessa geração. Mas nós somos, pelo menos as 2 ou até 3 gerações atrás, é uma geração que está sendo desfragmentada, está sendo fluída, está sendo gerações depressivas, frouxas, gerações esfoladas, está se desfragmentando os princípios, os conceitos. Isso é muito sério. Quando nós falamos aqui, nós temos que entender a gravidade da nossa geração, meus queridos. Se você tem 20, 30 anos, está pior que a geração de 30, 40 anos. Geração dos 10 aos 20 anos é complicadíssima, porque cresceu no mundo de facilidades, cresceu no mundo em que basta clicar que as coisas aparecem, e isso vai nos enfraquecendo. Você já parou para pensar que os seus avós, os nossos pais, avós, bisavós, foram fortes e corajosos, foram pessoas muito mais resilientes, aguentavam mais as situações por conta das dificuldades que eles tinham na geração deles, enfrentaram guerras, tanto é que eles passam, você sai na rua, qual que é a faixa etária mais perigosa do vírus? Os idosos. E quem está na rua? Os idosos. Por quê? Porque eles cresceram assim meio que sem medo, meio que sem temor, resistentes. Eles falam, não tenho medo. Porque a geração deles foi uma geração mais dura. Isso aí não... E lógico, pelo amor de Deus, não estou aqui diminuindo a potência desse vírus, não é isso. Eu quero mostrar para vocês que os idosos que eram para ser o grupo mais protegido, acaba... ontem, dia de pagamento ali na fila do banco, você vê nos bancos, uma fila enorme. A maioria idosos, eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles passaram por tantas circunstâncias na vida deles, que os fizeram mais fortes, mais resistentes. Mas as nossas gerações, depois aí 10, 20, 30 anos, é uma geração que está sendo desfragmentada. E tem gente se aproveitando disso. Tem pessoas, autoridades, partidos, o próprio Estado, muitas vezes, se aproveita da nossa fragilidade. Há pessoas, há autoridades, há governantes, há partidos que têm total interesse que você seja totalmente dependente deles. Totalmente dependente do Estado, para estudar, para comer, para viver. O Estado, há partidos e há governantes que fazem isso, querem te entregar tudo na mão. Querem financiar a sua faculdade, querem pagar um prêmio, um vale para vocês mensal, querem te dar um botijão de gás, querem te dar uma cesta básica. Por quê? Para que nós possamos continuar dependentes, para que nós possamos continuar dependendo do Estado para tudo. E aí, pergunta para mim, entre trabalhar, acordar de todo dia, cedo, ter que ralar para ganhar ali, ou ficar em casa esperando cair um vale, esperando cair alguma coisa, qual que é melhor? Para muitos, para uma geração, é melhor ficar em casa, ficar esperando. E isso vai gerando em nós um sentimento de vitimismo, de ser vítima da história. Eu sou o coitadinho, eu sou o pobrezinho, eu sou a pessoa que não teve a oportunidade de estudar, eu fui a pessoa que não tive a oportunidade de trabalhar, então eu preciso que o Estado me ajude, eu preciso que os governantes me ajudem, eu preciso de uma cesta básica. Agora, claro,
por favor, mente de Cristo. É claro que existem situações de extrema miséria, de extrema pobreza, que a pessoa realmente precisa de programas governamentais para se sustentarem. Eu não estou criticando isso, por favor, não mudem, não deixem que Satanás mude a mensagem que está sendo lançada. Existem muitas pessoas que precisam de ações governamentais para sobreviverem. Como foi o caso desse auxílio emergencial? Quantas pessoas não tinham de onde tirar o pão? E esse auxílio veio como um mínimo de alívio, porque a gente sabe que o valor é quase que não é suficiente para nada. Mas existe uma grande maioria, meus queridos, de pessoas se aproveitando disso. Por quê? Porque é uma geração que aprendeu a aproveitar as oportunidades. O Estado dá dinheiro? Não, eu vou me cadastrar lá. Cara, mas você não tem oportunidades de trabalhar, você não tem condições de ganhar o dinheiro. Não, mas é um dinheirinho que vai cair na minha conta. E aí as pessoas vão correndo atrás disso. Por quê? Porque a nossa geração está fluida, está desfragmentada, não está concreta. Nós preferimos receber essas circunstâncias, esses benefícios que acabam não sendo. E aí o Estado vai te deixando dependente dele. E isso, no final, tem um preço. O seu voto, o meu voto. Porque quanto mais a gente depender do Estado, daquele governo, mais nós vamos querer que aquele governo permaneça para poder pagar, para poder nos sustentar, para poder nos ajudar de alguma forma. E nós não percebemos isso no dia a dia. Por quê? Porque nós fomos doutrinados assim. A nossa geração inteira. Desde quando você nasceu, eu nasci, nós estamos sendo doutrinados assim. E aí cada vez mais vai se tornando uma geração que virou até brincadeira, a geração Nutella. Por quê? Porque tem tudo muito fácil. Tem tudo... Ninguém quer mais trabalhar. Ninguém quer mais correr atrás. A gente brinca, às vezes a gente vai conversando. A minha mãe é aquela geração que ela faz frango caipira. Quem já comeu frango caipira aqui? Uma delícia, não é? Só que a minha mãe é aquelas que mata o frango, despena o frango. Cadê as mulheres? Tem alguma mulher que já despenou um frango aqui? Você já despenou, meu amor? Mas já matou? Alguma mulher já matou um frango? Veja só. E não, mais uma vez, não estou criticando, mas eu quero que vocês vejam isso. Talvez se o pastor Marinho perguntar amanhã, que tem um grupo maior de pessoas mais maduras, né? Tem muitas pessoas dessas pessoas maduras que nos acompanham online, né? Talvez vai muita gente levantar a mão por causa daquela geração que era mais corajosa. E sabe o que vai acontecer? Logo, logo não vai ter mais frango caipira, gente. Logo, logo nós não vamos mais comer franguinho caipira com polenta. Isso é grave. Muito sério. Eu falo para Kelly, a Manu fica lá acompanhando a minha mãe, né? Aprende. Mesmo que tem minha avó fazia isso, matava um franguinho, né? Ah, coitado do franguinho, tem os veganos aí, tadinho. Gente, esses bichos estão cumprindo os propósitos deles, ficam tranquilos. Mas respeito vocês também. Nós estamos com a nossa geração vivendo completamente dependente. E tem gente se aproveitando disso. Com isso, as nossas emoções ficam fragilizadas também. Se o nosso corpo fica dependendo, imagina a nossa alma. E aí sabe o que começa? Você vê essa geração, uma geração egoísta se levantando, uma geração de vítima, uma geração inválida, porque não tem perspectiva do futuro, não tem perspectiva de nada. Os traumas que a gente vive hoje são capazes de nos derrubar, de nos matar, porque nós estamos tão acostumados à internet rápida, à comida, ao fast food, às coisas rápidas, de você clicar. Gente, eu faço uma compra às vezes no Mercado Livre, no dia seguinte chega. Coisa que demorava uma semana, um mês, outros anos atrás,
Já chegou coisa, eu lembro que a gente comprou algumas coisas para conferência, eu clicava, menos de 24 horas estava lá no portão de casa. Nós estamos usufruindo de uma tecnologia maravilhosa, nós estamos usufruindo de coisas maravilhosas, mas isso automaticamente vai nos enfraquecendo. Porque agora, qual que é a pegada? Se eu peço um negócio no Mercado Livre ou qualquer outro lugar, e demora mais que 2 dias, já me dá ansiedade. Já a minha emoção já começa a mudar. É porque, nossa, 1 semana para entregar? Gente, antigamente demorava 1 mês, antigamente demorava quase 15 meses. E nós, hoje, ficamos cada vez mais ansiosos. Quem aqui não fica nervoso quando a internet dá uma pequena travada? Isso, de alguma forma, está afetando o nosso emocional, as nossas emoções. Sendo que antes era internet de escada. Para carregar um site, demorava no mínimo uns 3 minutos, 4 minutos, se eu estiver falando bobagem. E aí a gente vai ficando cada vez mais ansioso, porque tem que rodar, tem que apertar e sair. O que está acontecendo com essa internet? E isso vai acontecendo conosco. Nós vamos tendo um sentimento de vítima, de inveja. Por que o outro ganhou? Se o outro ganhou, eu perdi. Se o cara está tendo vitória, eu estou tendo derrota. A gente acaba tendo inveja das pessoas. Nós não mais nos alegramos com a vitória dos outros. Às vezes chega um irmãozinho com o carro novo. Nossa, carro novo. Por quê? Porque é a geração da visibilidade. É a geração que você vê tudo, e do consumismo. Porque você também quer ter. Se alguém chega com uma roupa nova, eu também quero uma roupa nova. Se alguém chega com um tênis novo, eu também quero. Se alguém está com um celular novo, eu também quero um celular novo. E se ele tem, ele teve, ele ganhou, ele conquistou, e eu perdi, eu não tenho. E aí a gente vai tendo inveja. Temos aquele ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas olha que coisa interessante. Hoje, com as redes sociais, os olhos estão vendo muita coisa e o coração está sentindo muito mais. Porque a gente olha aquelas famílias perfeitas, nós olhamos o vizinho que é perfeito, nós olhamos os nossos amigos com as viagens maravilhosas, nós vemos as pessoas viajando, nós vemos as pessoas festejando, e daí você fala: nossa, eu não estou festejando, eu não estou. Pastor Marinho falou isso domingo passado, que às vezes vê lá um casal maravilhoso, o homem e a mulher, mas não vê as coisas que está por trás daquela foto. Nós já ministramos isso uma vez aqui, o que está por trás de uma foto. Porque muitas vezes a gente vê aquela imagem estampada, coisa mais linda. Quantas vezes já aconteceu aí umas situações que a gente sabe que fulano e fulana não estava bem, mas lá na foto estava bonito. Mas é aquele negócio, vamos tirar uma foto. Sai. Por quê? Porque não está, mas a imagem precisa ser passada. E as pessoas acabam vendo, e o coração acaba sentindo. E aí a gente vai tendo mais inveja, isso vai gerando mais amargura, vai gerando coisas que estavam nos secretos, vai potencializando aquilo que estava no nosso secreto. E nós precisamos ter coragem para ver que está algo muito errado em nós. Algo muito errado está acontecendo conosco. E somente os corajosos e as corajosas vão conseguir ver isso. Somente as pessoas corajosas vão conseguir entender que o nosso sistema de valor está hoje corrompido. Se o nosso sistema de valor não for colocado à luz da Bíblia, ele está corrompido. E o nosso sistema de valores corrompido vai gerar morte, vai gerar mais amargura, vai gerar mais inveja, vai gerar mais ódio. Sendo que nós temos que ser corajosos para construir pontes. Sabe do que vem? Nós vamos falar muito sobre isso, de sermos jovens que vão construir pontes. Mas não jovens que estão destruindo as pontes. Nos grupos de WhatsApp, talvez se você colocar alguma mensagem lá, você sabe que vai gerar briga, você sabe que vai gerar intriga. Por que pôr então? Eu ainda estou provando em alguns grupos, em algumas circunstâncias, em algumas questões de relacionamento, de brigas por causa da eleição passada.
E nem Bolsonaro, nem Lula, nem Haddad vieram aqui e falaram assim: gente, não briga não. Só os tontos que brigaram. Só as pessoas que querem provar a sua verdade. Eu quero provar a minha verdade, quem está certo. O outro quer provar a verdade dele. É uma geração que quer falar mais alto, no meio de tanto barulho. Fica brigando por causa dos outros, fica brigando e não sabe construir uma ponte. Nós temos que ser corajosos para falar: eu não vim aqui causar intriga, não vim aqui causar briga, não vim aqui provar a verdade para ninguém. Eu vim construir pontes. Porque o meu relacionamento com você é mais importante que qualquer outra coisa. Mas muitas vezes a gente fica querendo construir, destruir as pontes. Nós estamos no mês da família. E se existe um lugar em que o nosso sistema de valores é construído, é dentro da família. Nós dedicamos toda uma conferência no final do ano passado, a bênção, para para de fato curar os relacionamentos, para de fato trazer ali alinhamento entre os jovens e seus familiares. Foi uma conferência maravilhosa, meus queridos. Foi uma conferência que mexeu com todos nós aqui, foi algo tremendo. E você participou, você sabe que eu não estou aqui falando nada além da verdade. Mas como é difícil manter, quantos conseguiram manter as suas linhas que foram restauradas naquela conferência, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos? Dentro da família é o lugar onde nós somos provados, falamos isso lá na nossa célula. Se você quer provar o seu caráter, se você quer provar quem você é, se você quer provar a tua honestidade, a tua lealdade, vai ser dentro de uma família. Não vai ser longe, não vai ser num monastério, não vai ser num lugar fechado, porque nós não somos ilhas, nós somos pessoas que se relacionam uns com os outros. Mas de algo tão poderoso que a família, Satanás quer destruir. E ele vem deturpar o nosso sistema de valores. E começa com os nossos pais, começa com os nossos avós, vai quebrando princípios. E aí a nossa geração fica provando daquilo que foi liberado por outras gerações. E ao invés de nós sermos uma geração corajosa, como foram nossos avós, bisavós, hoje nós acabamos sendo uma geração de um espírito covarde. De um espírito que se assusta com as primeiras ameaças, sendo que nós deveríamos ser aqueles que vão construir essas pontes. No entanto, quando alguém fala mal de mim, eu já brigo. Quando alguém me machuca, o meu coração já se fere. Quando alguém fala alguma coisa, se alguém compra algo, eu já fico chateado porque eu não comprei. Se alguém começa a namorar, eu já fico chateado porque eu queria ter namorado ele e eu queria ter namorado ela. E aí os nossos desejos não vão sendo satisfeitos. E nós vamos ficando enfraquecidos. Nós vamos nos acovardando. Mas nessa noite, é uma noite em que nós seremos levantados de toda a amargura, de toda a tristeza, de toda a raiva, de toda a inveja, de toda a frustração, para sermos pessoas corajosas, para virarmos essa chave dentro de nós e de nós fazermos diferença na nossa geração. Você tem noção daquilo que Deus está te chamando, meu querido? Para não transformar só a sua vida, para não transformar só a sua casa, mas para transformar uma geração. A nossa geração não pode ser conhecida como uma geração enfraquecida, como uma geração desfragmentada. Ela tem que ser conhecida como uma geração que mudou a história para o bem. Por que, Lucas? Porque, como nós vimos no primeiro dia, quem nos dá coragem é Deus. É Ele que nos dá essa coragem. E eu tenho coragem. Eu não estou aqui só para passar o tempo, não. Só para enrolar vocês aqui e entreter vocês num culto de sábado. Se for esse o motivo, meus queridos, sinto muito. Eu estou aqui para realmente trazer uma mensagem, de levar cada um de nós, e eu mesmo, porque a hora que eu estou ministrando aqui, eu estou sendo ministrado, para realmente sermos uma geração que vai mudar essa história, a história de Pirajuí. Veja que lá na lápide, quando você morrer, vai ter apenas uma data, uma linha e outra data. O importante é o que você fez no intervalo de uma data para outra data. E o que você está fazendo?
da data do seu nascimento à data do seu falecimento. O que vai constar nessa linha? Porque se eu morrer hoje, eu já sei que alguma coisa Deus me usou para fazer nessa geração. Eu sei, por causa do testemunho de muita gente que fala, eu sei que eu, minha casa, de alguma forma impactamos muitas pessoas. E eu não estou falando isso por orgulho, porque, como que é, quem vê o close não vê os corre, né? Uma coisa assim. Tem corre, tem perrengue, tem as dificuldades. Mas eu estou aqui para marcar a minha geração, para transformar. E estou aqui como alguém convidando todos vocês. E eu tenho visto cada um de vocês, muitos jovens, transformando essa geração. Deixando a amargura, deixando a inveja. Sabe por quê? Porque uma pessoa amargurada contamina outras pessoas. Uma pessoa rebelde contamina outras pessoas. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o corpo, toda a alma. Meus queridos, nós precisamos ter coragem para enfrentar aquilo que está aqui dentro. E eu pergunto nessa noite, o que está dentro de você? Quais são os sentimentos que estão te atormentando? Quais são as algemas que ainda te prendem? É a amargura, é a tristeza, é a inveja, é o orgulho, é o medo, é a ansiedade, é a depressão. O que está acorrentando a tua vida? É a solidão. Nós precisamos ter coragem, porque a transformação ela vem de dentro para fora. É uma transformação real, é uma transformação inteira, integral. Ela não é parcial, não tem como ser parcial. Ela vai mudar totalmente você. É algo que entra, começa a fluir dentro de você. Isso atinge todas as esferas da sua vida. Então não tem lugar para amargura, não tem lugar para depressão, não tem lugar para um coração sangrando. Mas é incrível como muitas vezes isso sangra. E os nossos sistemas de valores vão sendo contaminados, vão sendo feridos. As lutas que você está enfrentando hoje, as amarguras que você se depara hoje, são frutos de coisas que aconteceram no passado. Situações que você passou com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, alguns traumas. E por favor, não estou diminuindo um trauma, não estou diminuindo as suas lutas. Quando eu falo aqui de uma geração Nutella, uma geração, eu não estou aqui falando que as suas lutas foram fraquinhas, que não foram nada. Não, eu sei que tem gente que passa por situações muito difíceis. Tem pessoas que passam por situações que é incrível a luta que aquela pessoa passou. Nós já tivemos uma pessoa muito especial na nossa célula, que ela, quanto jovem, sofreu um atentado contra o namorado. O namorado dela, na época, tentou matar ela. Entrou na casa dela e quase que enforcou ela. Sofreu um acidente num outro momento. Machucou tudo, quase foi a que mais se arrebentou no acidente. Teve uma doença, perdeu os pais, um foi por causa de uma doença, outro foi por causa de uma tragédia. Olha que coisa. Olha quanto trauma, olha quantas coisas aconteceram na vida de uma pessoa. Que às vezes a gente passa, poderia dividir as lutas dessa pessoa, né? Não, ficou tudo para essa pessoa. Doença, acidente, tragédia, atentado. Ela teve câncer, precisou passar por tratamento, perdeu a mãe por causa de câncer. No entanto, você vê essa menina aqui na igreja, essa mulher, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Porque aquilo que nós passamos, não tem como evitar. Nós vamos passar por algumas situações difíceis na nossa vida. Mas a questão é como nós vamos elaborar aquele trauma. O que nós vamos fazer daquela luta, daquela dificuldade, daquela situação que nós passamos. Eu não estou diminuindo a sua luta, a sua tristeza. Acontece que uma geração enfraquecida, uma geração covarde, acaba pegando as suas lutas, os seus traumas e usa de muleta. E fica usando isso para o resto da vida.
ao invés de elaborar, ao invés de mudar. Eu passei por isso, mas eu vou ter que sair mais forte. Eu tenho que sair mais forte dessa situação. E não é fácil. Quantos aqui acompanharam a luta do nosso irmãozão Vitão? Quantos aqui já passaram por algo tão horrível, semelhante àquilo? Ele parou de cantar? Ele deixou a igreja? E olha, eu tenho que te dizer, ele teria todas as desculpas para isso. Teve um sábado aqui, depois de um mês, eu acho, de todo o ocorrido, que foi algo do céu. E eu tive uma visão de que o Vitão foi um canal para que o céu descesse na terra naquele dia. Porque se nós não elaborarmos as nossas lutas, as nossas tempestades para algo, meus queridos, vai ser em vão as nossas lutas. E nós não podemos deixar. Nós temos que fazer valer a pena aquilo que nós estamos passando. Nós temos que transformar aquela luta, aquela dor em alguma coisa. E naquele dia, naquele sábado, ele começou a ministrar aqui. E eu vi a igreja sendo tomada por um poder tão grande de cura, de uma unção tão tremenda neste lugar. E a gente estava assim, com poucas pessoas ainda, voltando da primeira vez. Mas foi algo poderoso. Porque quando nós não deixamos que os nossos traumas, as nossas amarguras nos paralisam, nós avançamos muito mais. O que tem te atormentado? O que tem causado uma amargura? Você está preparado para se levantar e enfrentar os seus traumas, enfrentar as suas lutas, enfrentar aquilo que está te atormentando? Muitas vezes a gente quer culpar as pessoas por causa daquilo que nós estamos passando. Nós vamos falar sábado que vem que corajosos são colecionadores de memoriais. Mas tem muita gente só com memorial, sabe por quê? Porque não quer largar o trauma que ele passou. Fica remoendo aquilo toda vez. Você vai conversar com aquela pessoa, é toda vez aquela história. Ai, porque eu fui abusado. Ai, porque eu fui maltratado. Ai, porque eu sofri isso. Ai, porque eu sofri aquilo. Meu irmão, minha irmã, passou por isso, deve ser terrível. Eu já passei por circunstâncias difíceis também. Já passei por lutas também. Mas a questão é nós elaborarmos esse trauma. É nós mudarmos o foco. É nós transformarmos isso. Fala, Senhor, eu passei por isso, não queria passar. Quem quer passar por uma coisa tão trágica? Quem quer passar por traumas? Quem quer passar por um abuso? Ninguém, mas é o mundo que nós vivemos. Olha isso que nós vivemos aí essa semana, coisa terrível. Crianças inocentes sendo mortas por alguém que já foi ferido também. E não estou aqui também passando a mão na cabeça de ninguém, não. Vai pagar, vai ter que ter a pena, vai ter que passar pelo julgamento. Mas não é isso que eu quero entrar. Mas olha os traumas que aquelas mães passaram. É que talvez ficou um pouco desfocado, né? Porque estavam dando muito ibope para uma outra situação triste que aconteceu. Muito triste. Mas não foi só aquilo que aconteceu de tristeza no Brasil. Outras coisas muito graves aconteceram. Do nosso coração chorar. E aquelas mães vão ter que elaborar esse trauma. Porque se elas mergulharem nessa tristeza, meu Deus, perder um filho é algo terrível, é algo indescritível. Mas se aquelas mães não conseguirem elaborar isso, no tempo certo, claro, no momento certo, não é assim da noite para o dia, talvez elas vão ficar realmente enlutadas para o resto da vida. São situações que nos amargam, meus queridos. Nós passamos por lutas difíceis. Nós passamos por situações difíceis. Mas nós temos que aprender a ter coragem para enfrentar esse momento de dificuldade. Para enfrentar as nossas dores. Para enfrentar as nossas emoções. Tem muita gente que não quer se desfazer da sua dor. Que transformaram sua dor num bichinho de estimação, que se transformaram sua dor numa muleta, e ficam apoiando toda a sua vida naquela muleta.
E o problema de você andar muito tempo de muleta é que as suas pernas ficam enfraquecidas. E aí você perde a força nas suas pernas, nos seus nervos. E nós acabamos ficando dependentes dessas muletas. Nós precisamos enfrentar com coragem aquilo que a vida, de alguma forma, nós vamos passar. E lógico que nas palavras é muito mais fácil do que na prática. Mas nós temos testemunhas de pessoas que venceram e estão vencendo. A dor não diminui. Volto a dar o exemplo do Vitão, porque é alguém muito próximo de nós, conversa com ele. É dor, às vezes você vai para o quarto chorar sozinho, e não está errado. Olha o nosso pastor Marinho, a pastora Nilva. Não perdeu um filho. Não foi apenas, foram 3 filhos. E aí você vê o pastor Marinho aqui, corajoso. Um homem corajoso. Pastora Nilva, uma mulher corajosa. Porque eles teriam todos os motivos para ficar presos lá no quarto deles, nunca mais querer saber de mais nada. Para que eu vou curar os outros? Mas não. Se levantaram em coragem. E como diz a música, por que eles se levantaram em coragem? Porque sabe que Jesus triunfou. Por que o Vitão se levantou em coragem? Porque sabe que Jesus triunfou. A dor, a luta, vai convivendo com ela, vai deixando que o Espírito Santo conforte. Mas são homens corajosos, são pessoas corajosas, mulheres corajosas. Nós temos que desenvolver atitudes de coragem na nossa vida. Temos que parar de culpar os outros pelo fracasso. Tem muita gente querendo culpar os outros por seus fracassos. Eu estou perdendo por culpa dele. No meu serviço acontece tudo errado, mas é por culpa do meu patrão, é por culpa dos meus colegas de trabalho. Eu não vou naquela igreja por culpa do Lucão, é por culpa de que alguém me olhou torto. Eu não vou mais na igreja porque eu não vou mais. Gente, temos que parar de culpar os outros e começar a reconhecer que a culpa muitas vezes é nossa. Falei para vocês, eu recebi uma mensagem um tempo atrás de um amigo, um jovem maravilhoso, falando assim: Lucas, eu reconheço, a culpa é minha. E eu peço perdão para você, por todas as vezes que eu falei, por todas as vezes que eu tive uma atitude de rebeldia. Hoje eu reconheço, a culpa é minha. Mas vai lá, esse jovem vai um dia ainda dar o testemunho dele aqui. Vai ver a vida dele, o que ele sofreu nesse tempo, as consequências que ele passou, aquilo que ele precisou viver, a cara quebrada em muitos aspectos, mas reconheceu. E Deus está regenerando, Deus está restaurando. Nós temos que parar de nos apoiar nas muletas e reconhecer aquilo que é culpa nossa, aquilo que é responsabilidade nossa. De parar de um espírito de vitimismo, de ser vítima da nossa própria história e falar: não, eu sou o culpado porque isso está acontecendo. Não foi porque alguém não me olhou torto, não foi porque alguém me tratou mal, eu sou o culpado. Isso é ser corajoso, reconhecer, porque, meu querido, você só vai lidar com um problema quando você reconhecer a existência desse problema. Enquanto você não reconhecer que existe um problema, não tem como você lidar com ele. Quais são os problemas hoje que está te afligindo? Quais são as circunstâncias? É fácil ficar culpando os outros. Nós temos que parar com esse sentimento. Não venci a culpa por culpa do outro. Não avancei por causa das pessoas de meu serviço. Não consigo permanecer na igreja por causa daquelas pessoas que falaram mal de mim. Não consigo um emprego porque fui abusado. Não vou me casar porque nenhum homem presta. Não vou mais namorar porque eu fui traído, traída. Qual é a sua situação? Pare de culpar os outros. Aconteceu uma situação triste, absurda, que não deveria ter acontecido, não era para você ter passado por isso, e aconteceu. Mas nós temos que ser valentes agora para enfrentar isso. Depois você vai ter um bate-papo com Deus, você vai poder perguntar, você vai poder questionar, você vai poder chegar diante de Deus e querer saber tudo. Mas até lá nós temos que ter a atitude de corajosos e de enfrentar esse problema. Eu não quero passar por essas coisas.
Não quero que meus filhos passem por isso. Mas eu tenho que preparar eles para todas as circunstâncias. Porque eu fui preparado para todas as circunstâncias. Por meio do meu pai e da minha mãe. E aqui nessa igreja. Há pessoas que operam no modo sobrevivência. Estão tentando chegar lá, mas de forma arrastada. Nós temos que aprender a lição da borboleta. É preciso ter uma vontade tão grande de voar, a ponto de desistir de ser lagarta. Você está com esse desejo de voar? Você precisa desistir de ser uma lagarta. E passar pela transformação. Ainda que doa. Se você quer deixar de ficar se rastejando, você precisa aprender então essa lição. E desejar voar. Temos que saber que onde você está hoje é fruto das suas escolhas, de todo o passado. E aonde você vai estar daqui 10 anos, vai ser fruto das suas escolhas durante esses 10 anos. Eu estou aqui hoje, você está aqui hoje por causa das suas escolhas. Mas veja quantos não estão por causa das suas escolhas. Podem culpar qualquer uma pessoa aqui, pode culpar até mesmo eu, mas no final das contas, a culpa é responsabilidade da pessoa. Muitos estão vivendo nessa prisão da amargura. E as paredes dessa prisão têm nome: solidão, inveja, amargura. Isso está te dando um medo. O abuso que você sofreu, a traição que você sofreu, as dificuldades que você passou, está te deixando com medo. Medo de constituir uma família, medo de criar novos laços de amizade, medo de abrir um negócio, porque você foi frustrado, porque você foi traído, porque você foi roubado. E aí nós vamos vivendo essa situação. Está na hora de nos levantarmos com coragem. E eu quero te dar uma chave nessa noite, poderosa, para você sair dessa prisão. E essa chave é o perdão. Nós precisamos ter coragem para enfrentar nossos sentimentos. E nós precisamos ter coragem para perdoar. O perdão é a arma mais poderosa que um guerreiro corajoso pode ter. O perdão é algo que é poderoso na mão de um verdadeiro corajoso, de uma verdadeira corajosa. Porque através do perdão, você sai dessa prisão de amargura, você sai da sua dor, você vence o trauma, você enfrenta as lutas. Através do perdão, você vive algo poderoso. E eu quero passar um vídeo bem curtinho para você entender o poder do perdão. Escute isso, preste muita atenção no que eles vão falar. Eu estudei ciências exatas, tá? Então eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem o hipoclorito, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então se você quer doar em grau máximo, perdoa. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O prefixo per simboliza o grau máximo. Então, se você quer se doar de forma máxima, é perdoar. Perdoar a amargura, perdoar a dor,
perdoar a tristeza, perdoar os abusos, perdoar os traumas, perdoar aquilo que fizeram com você de forma injusta, de forma violenta. Eu já trabalhei no conselho, a Kelly trabalhou, e o que nós ouvimos, o que nós vivemos, o que nós vimos são cenas de chocar, terríveis. Na nossa cidade, onde nós vivemos, situações terríveis. Mas o perdão, ele tira nós dessa prisão. O perdão é para nós. O perdão faz bem primeiro para mim, depois vai fazer bem para outra pessoa. Mas o perdão é para nós. É para nós nos sentirmos bem, é para nós sermos beneficiados. O livro da irmã Maria, pastor Mário, diz assim: o coração partido é como um frasco quebrado. O que se puser ali sempre escoa, atingindo outras pessoas. Enquanto você estiver com o seu coração ferido, enquanto as suas emoções estiverem feridas, abaladas, rachadas, o frasco dentro de você está rachado. E tudo que colocar ali vai vazar. E um frasco quebrado, muitas vezes, por causa de traumas, acaba sendo cheio de amargura. Não existe recipiente para segurar a amargura, porque a amargura é um ácido. Aonde você coloca a amargura, derrete, corrói. Tem muitos corações sendo corroídos por causa da amargura, por causa da tristeza, da dor. Pessoas que sangram sempre ferirão outras pessoas. Você pode ver os médicos, os psicólogos falam das doenças da alma. Se você está faltando perdoar alguém, se você não perdoa, se você carrega uma mágoa, se você carrega uma tristeza, isso vai refletir no teu corpo. Isso vai começar a te dar úlceras, isso vai começar a te dar dores de cabeça, vai te dar insônia, vai te trazer tristeza. Aqueles que estão amargurados, magoados, convidam o inimigo para dormir com você. Você convida o inimigo para dormir na tua cama. Porque a hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, vem aquela traição, vem aquela dor, vem aquela tristeza. E para você mudar isso, só tem uma arma, só tem uma chave, só tem uma forma, é através do perdão. E eu desejo do fundo do meu coração que essa noite você possa pedir ao Senhor que Ele traga na sua mente, por meio de sonhos, por meio de visões, todos os traumas, todos os abusos, todas as tristezas, para que você possa falar amanhã cedo, a hora que você acordar: Senhor, eu vi, eu me lembrei e eu quero liberar perdão. Eu quero virar essa chave, porque eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero ter uma vida sadia. Uma pessoa necessita perdoar a fim de se livrar do poder que a outra pessoa tem sobre ela. Você está segurando o pescoço dessa pessoa, você está apertando o pescoço dela. Está na hora de você soltar. Como diz um pastor, perdoar é como perder no ar. Você deixa embora. Deixa embora. Perder no ar. Solta essa mágoa. O quanto você está deixando de viver por causa dessa mágoa. Eu já estive magoado com pessoas. Atravessei quase que o Brasil inteiro. Estava lá uma oportunidade que a gente teve. Estava lá em Maceió, vendo praias lindas, vendo paisagens lindas. Mas eu estava magoado. E qual que era a imagem que estava no meu coração? Da pessoa que tinha me magoado. Quando nós estamos magoados, você pode estar nos lugares mais lindos do planeta, vai carregar aquela pessoa com você. É preciso ter coragem para quebrar isso. Colossenses 3,13 diz assim:
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É a oração do Pai Nosso. Muitas vezes a gente faz a oração no automático, mas a oração do Pai Nosso pode ser uma absolvição ou uma sentença condenatória para nós, porque você fala: Senhor, me perdoa assim como eu perdoo os meus inimigos. Se você não perdoa os seus inimigos, o Senhor não vai te perdoar. E isso é muito sério. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Nós temos que liberar perdão, mas é só os corajosos que conseguem fazer isso. Pare de ficar revivendo o trauma que você já reviveu. Pare de ficar trazendo na memória aquilo que você já passou. Pare de ficar trazendo aquilo que te faz mal. Libere perdão. Deixe isso se perder no ar. Deixe esses pensamentos se perder no ar. Muitas vezes a gente quer ficar relembrando, aí se reúne com um amigo e fala: eu passei aquela dor, eu passei aquela situação, eu vivi aquele trauma, e fica revivendo, remoendo aquilo que você já passou, a dor que você já passou. Todas as vezes que você traz isso na mente, você vive o trauma de novo. Esquece, fecha essa porta, lança o perdão e veja a nova história que Deus tem para você. Foguete não tem ré. E essa juventude saindo para as galáxias, e não vai ter marcha ré. Mas se você ficar remoendo as dores, os traumas, as dificuldades, eu quero te dizer, isso vai gerar em você um espírito de covardia. Mas Deus está nos chamando para um espírito de coragem, de poder. Igual essa mulher que eu falei para você, quantos traumas, quantas coisas. Perdeu o pai, perdeu a mãe, quase morreu 3 vezes, doença, ataque, acidente. Mas a hora que você vê essa mulher levantando as mãos aqui na igreja e adorando ao Senhor, meu irmão, esse lugar treme. Elabore os seus traumas, não deixe que eles te prejudiquem. Isaías 43, 25. Não é só perdoar os outros, meus queridos, mas é se perdoar também. Tem gente que ainda não se perdoou. Tem gente que fica falando assim: eu estou sofrendo porque eu mereço. Tem gente que fica com esse pensamento: eu estou passando por isso porque eu mereço, porque eu pequei de uma forma muito grave contra Deus, então eu mereço sofrer, eu mereço comer o pão que o diabo amassou. Se perdoe, meu querido, se perdoe. Eu contei já um testemunho que a gente viu um livro sobre células, fala que a mulher, ela adulterou contra o marido, e ela pediu perdão para o marido perdoou. Ela pediu perdão para os filhos perdoou. Ela pediu perdão para os pastores perdoaram. Ela pediu perdão na igreja, a igreja perdoou. Ela pediu perdão na célula, a célula perdoou. Ela pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Mas ela ainda estava infeliz, ela ainda estava triste. Por quê? Porque ela não tinha se perdoado. E tem muitos jovens que não se perdoam. Fala: eu fiz aquilo. Quem é o juiz da sua vida? Não é você, é Deus. Tem gente que fica na expectativa de ser um suplente. O que é o suplente? O suplente, ele fica esperando a vaga do titular estar vaga para ele assumir. Então você tem suplente lá no futebol, fica esperando. A hora que o titular sai, o suplente assume. Pare de querer ser suplente de Deus.
porque Deus nunca estará ausente. Às vezes nós queremos assumir uma posição de juiz, querendo ser suplente daquele que nunca estará ausente. Pare de julgar os outros, pare de se auto-julgar. Para terminar, Isaías 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões. Por amor de mim, quem não se lembra mais dos seus pecados. O Senhor não vai mais se lembrar dos seus pecados. Ele está te dando um perdão. Por fim, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quero que você feche os seus olhos, porque eu quero deixar essas fontes fluir neste lugar hoje. As fontes do teu coração. Talvez você ficou procurando em tantas pessoas, ficou procurando nas pessoas, querendo achar uma desculpa para aquilo que você sabe que a responsabilidade é sua. Talvez você ficar vivendo aí essas amarguras, essas lutas internas, mas o que o Senhor quer ministrar agora é fazer do teu coração, não um coração de amargura, não um coração ácido, que machuca, não um coração que sangra, machucando, gerando pus, não. O que o Senhor quer fazer do seu coração é um lugar de fontes de vida, e essa fonte de vida vai correr dentro de você.